nós temos aí o gráfico do Ethereum e o gráfico do Bitcoin, então, subindo um pouco, fazendo um pequeno voo de galinha atualmente. Eu acredito ainda que nós vamos ver o preço do Ethereum subindo um pouquinho mais no final de semana, o preço do Bitcoin também, até os pelo menos $1.280 aí no caso do Ethereum, e no caso do Bitcoin eu vou ter que ver depois, mas a princípio nós vamos ainda buscar a metade dessa barra, desse caixote, a metade desse caixote, então acho que nós vamos ainda atingir esse ponto aqui, pessoal. Ainda no curto prazo, eu acredito que o mercado vai continuar subindo um pouco, tá? Então, se ele conseguir romper a média 8 semanal, ele até pode dar um impulso mais forte até lá pelo dia 20 de dezembro, ele poderia continuar subindo. Volume descendente, nós temos aí uma pequena divergência bullish no preço do Bitcoin em relação ao RSI, eu vou mostrar isso depois na live fechada para o pessoal. E eu só queria só uma coisinha aqui, porque eu sei que tem gente que me assiste no celular, e eu estava usando o gráfico aqui para fazer o curso, eu acabei diminuindo o tamanho da fonte aqui por causa do curso. Agora eu vou deixar aqui, ó, pronto. $1.190 é o preço atual do Ethereum. Acredito que ele possa buscar os $1.280 ainda nesse final de semana. Talvez ainda até inclusive hoje. Vamos acompanhar aí para ver se ele consegue fazer um movimento de alta. E ainda faltaria o ABC corretivo ainda que não surgiu. Então, supostamente pode surgir aí uma pequena alta nesse final do ano, tá? Média 8 apontando ainda para baixo, então a tendência de médio prazo ainda é de baixa, a tendência de longo prazo ainda também é de baixa. E vou explicar agora os motivos pelos quais eu acredito que o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral pode sofrer bastante em breve, tá? Então é o seguinte, fofoletes, nós estamos no final do ano, nós vamos entrar agora no mês de dezembro com uma pequena tendência de alta de curto prazo, de curtíssimo prazo mesmo, tá? Aí o cara fala, não, mas tá caindo 1%. Não, mas tá caindo 1% em relação a 24 horas anterior, mas ele teve 3 dias de alta aqui, né? E geralmente 3 dias de alta ele entrega um pouco mais de alta, ele faz daí um pullback para continuar subindo um pouco mais. Mas está bem enfraquecida essa tendência de alta. E aí nós temos o seguinte, né? O que acontece com o contexto atual hoje do mercado? Hoje nós estamos num risco de uma das maiores ou piores recessões globais desde a grande crise de 2008. Desde a grande crise de 2008, subprime, né, na quebradeira generalizada que teve lá do mercado americano, do setor imobiliário, nós tivemos um cenário de expansão econômica através de uma injeção de dólares, né, nesses últimos 12, 13 anos. O Covidão ele foi ainda a pontada final, ou seja, depois do Covidão, o governo dos Estados Unidos começou a emitir cheques, acho que foram 3 ou 4 cheques, 3 ou 4 meses aí de cheques de estímulo financeiro para as pessoas que tinham que fazer lockdown naquela época, né, por causa da pandemia. Então a gente viu mais estímulo financeiro acontecendo, mais gente recebendo e ganhando dinheiro gratuitamente, sem trabalhar, porque eles não poderiam trabalhar por conta do Covidão e por causa do afastamento, né, social, que foi obrigatório para todos nós. E basicamente nós tivemos então vamos dizer assim, um impacto na estrutura total do mercado. Então, o mercado como um todo, desde 2004, 2005, ali quando começou a surgir as principais Big Techs, né, começou a Apple a também acelerar o seu valor por conta do lançamento em 2006 do seu primeiro iPhone. Eu lembro muito bem que nós tivemos aí um grande impacto de alta depois da grande queda de 2008. Então, a gente viu uma impressão, né, um mercado muito expansionista começando naquele ano. E aí, o que acontece? Hoje o mercado, ele não se assemelha, o mercado financeiro como um todo, né, ele tem a sua estrutura muito em forma de uma pirâmide mesmo, ou uma forma de um prédio como o Burj Khalifa, por exemplo. E aí o que acontece? Onde é que a gente está aqui no Burj Khalifa? Onde é que está o mercado cripto, pessoal? Onde é que vocês acreditam que o mercado cripto está? Ele está aqui em cima, ó. Então o mercado cripto ele faz parte da pontinha, né, de uma grande estrutura financeira, e ele é o pico máximo, onde tem mais volatilidade, onde tem menos tamanho de mercado, onde tem mais potencial de crescimento também. Então ele está bem lá na ponta. Só que tem um detalhe, ele faz parte de todo um conjunto, de toda uma obra, que é o sistema econômico e o sistema financeiro como nós conhecemos. E hoje,
nós tivemos aí ataques à base desse grande prédio, desse grande sistema, né, financeiro, que é justamente a questão da pandemia e da necessidade de depois, por conta da inflação, fazer o apertamento quantitativo. Então a inflação hoje, que é a desvalorização do poder de compra da moeda, das diversas moedas do mundo todo, elas são como se fosse uma doença, um cupim que surgiu por conta da necessidade de estímulo financeiro fora do normal para conter, digamos, artificialmente a economia de um jeito como se estivesse tudo bem, mas sem estar tudo bem, com todo mundo parado dentro de casa, certo? Então nós temos aí um grande risco da economia como um todo, não só a economia, mas dessa base, desse grande prédio, desse sistema monetário ruir e com isso levar e carregar aí o seu topo em caso de uma queda de um prédio. Então um prédio, se ele perde a sua base, ele acaba destruindo tudo que está acima. Como o mercado de criptomoedas cresceu e se desenvolveu como uma das últimas inovações, metaverso, gamecoins e assim por diante, e criptomoedas em geral, ele está lá na ponta, né? Na minha opinião, ele está ainda acima no nível de risco, acima do nível das startups. Bom, então, por que... E aí, as perguntas que a gente deve se fazer. Por que nós temos altas, então? Por que a gente tem alta aí, pessoal? Por que vocês acreditam que nós vemos o mercado subir um pouquinho de ontem dessa última semana para agora, né? Se você pegar o gráfico aí do Ethereum, do Bitcoin, vocês vão ver aí uma barra, né? Que é uma barra que é como se fosse uma barra de reversão, né? Um fundo mais alto do que o fundo anterior, uma tentativa do mercado fazer fundo. Bom, só para vocês terem ideia, né? A gente vai adentrar então na próxima semana, no mês de dezembro. Esse é um tipo de barra ainda que sim, pode ter um pouquinho de alta, pode trazer um pouco de calmaria para o mercado até chegar, no caso aí do Ethereum, aos 1.280 a 1.320 dólares, que é a primeira retração de Fibonacci. Essa região pode até chegar a 1.380 por aí, mas eu acho muito improvável que passe desses valores, 1.315, 1.380, tá? E 1.280 também acho improvável que ele vai continuar subindo, tá? Então, no final de semana, como não vai acontecer nada de muito relevante, acredito que a gente pode ver um pouco mais de alta no curto prazo, bem curtíssimo prazo mesmo. Mas a ideia é entender que a gente ainda vai testar esse fundo anterior aqui, na minha opinião, no Ethereum, beleza? Acredito que ele vai retestar esse fundo em algum momento. Não sei que tipo de quedas que ele vai fazer, mas eu acredito sim que nós vamos ver Ethereum novamente abaixo de 1.000 dólares, tá? Não sabemos também se ele vai fazer uma onda corretiva, um movimento no primeiro semestre do ano que vem, ou quando vai acontecer essa quebradeira. Acontece que a gente ainda não chegou no pivô do Fed, então é muito mais provável a gente ver um gráfico se desenhando muito mais nesse formato, né? Mesmo com altas no meio do caminho, do que um mercado caindo na verticalidade. E também acredito que o S&P 500, por exemplo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elas vão poder voltar para o topo anterior aqui, que é esse alvo aqui, na minha opinião, é isso que está estimulando essa alta. Então esse é um dos motivadores. As pessoas acreditar que isso aqui é um fundo, porque foi um fundo verdadeiro, beleza? Foi, de fato, isso aqui é um fundo verdadeiro, porque isso aqui é um bear trap. Tanto é que eu estou comprado nesses dias, por conta dessa confirmação dessa alta. É um bear trap, beleza? Só que eu estou pouco comprado. Eu não estou muito comprado. Não estou 100% comprado, né? Eu estou 80% líquido, 20% comprado. Hoje eu acabei de comprar um pouco de Ethereum para tentar surfar uma alta no final de semana. Mas, ao mesmo tempo em que ele vai continuar subindo, aqui na minha opinião ele vai continuar subindo, nós temos uma linha de tendência de baixa, que é essa linha pontilhada, que é a primeira resistência que o S&P 500 vai enfrentar. Lembrando que semana que vem, na segunda-feira, eu acredito que tenha dados econômicos importantes na segunda-feira, que eu acho que é a confiança do consumidor, se eu não estou enganado. E esse é um dado que é importante, que pode trazer um pouco de volatilidade para o mercado na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um importante dado econômico, que, na minha opinião, vai vir a favor da contração econômica. Então, eu acredito que a gente pode, até na segunda, abrir em alta novamente, retestando esse topo anterior aqui. Mas passar desse suporte majoritário
para mim, é praticamente, no contexto atual que a gente está enxergando, é praticamente impossível, tá? Então, eu acredito que o S&P 500 vai continuar subindo, que no final de semana a gente pode ver as altcoins e criptomoedas subindo um pouquinho mais, fazendo aquela retração de Fibonacci, 0,38, 0,5 de Fibo em Ethereum e Bitcoin, mas que nós vamos ter depois, quando a gente chegar no S&P 500, até no mês que vem, chegar nesse semanal, né, nas próximas 4 semanas, principalmente se acompanhar de uma alta tímida e de rompimento dessa região, dessa linha pontilhada. Então, se a gente romper essa linha pontilhada, eu acredito que nós vamos vir para fazer um bull trap, que é um voo de galinha, tá? Eu acredito em um voo de galinha semanal, com uma sequência de barras de alta até tocar essa região, ou pelo menos testar essa linha de tendência de baixa. Se nas próximas 2 ou 3 semanas nós começarmos a fazer uma curva para baixo aqui, eu já estaria mais majoritariamente dolarizado nesse ponto aqui. Se ele conseguir romper, como eu acredito que ele vai conseguir romper e atingir o topo anterior aqui, aí dá para ficar exposto por mais semanas, possivelmente até o dia 20 de dezembro dá para ficar exposto, comprado em ativos de risco, porque eu acredito que ele poderia entregar uma leve alta aqui que animaria um pouco o mercado e que possibilitaria as pessoas a fazer alguns investimentos, tá? Outro detalhe importante, por que dia 20 de dezembro é um dia interessante para você ficar de fora do mercado volátil? Porque geralmente as pessoas começam a usar muito dinheiro para fazer compras de presentes. Nós temos a cultura de presentear nossos familiares, amigos e filhos e pessoas que a gente ama no Natal. Então, nesse período, o interesse por investimentos diminui grandemente, tá? O interesse por investimentos diminui muito e pior, muitos pegam o lucro de ações de algumas empresas, realizam para comprar presentes também, para fazer essa gastação que majoritariamente em países capitalistas nós temos essas culturas, né? Então, por que temos essas altas? A resposta é porque as pessoas tentam precificar o fundo. Então, a compra, a alta que a gente está enxergando, na minha opinião, é uma alta de tentativa do mercado precificar o fundo. Por isso que é uma alta tímida, porque ainda não diminuiu o risco de insolvência no mercado de capitais. E nesse contexto, então, vou falar disso, o que fazer, tá? Cara, se você quer realmente resolver aí a situação, torne-se membro do canal, porra. Clica aí embaixo, se inscreve no canal, seja membro, se torne membro aí do canal para você acompanhar as lives fechadas, onde a gente vai falar das partes estratégicas. Continuar fazendo técnicas e coisas estratégicas para aproveitar esses pequenos períodos curtos de alta e ao mesmo tempo se proteger nas quedas majoritárias.